eu achei que eu tinha cedo, mas está tarde. Como é que nós vamos completar minha frase de modo correto? Eu sempre cedo. Eu tenho cedo, ultimamente. Na sua cabeça você está completando, né? Vamos ver depois. Naquele dia, eu tinha cedo, ou eu havia cedo. Todos os dias muito tarde, depois da meia-noite. Tá? É o verbo chegar e existe um problema que tem ocorrido com o povo, assim, de maneira geral, por associação com outros verbos. Eles não sabem que é por isso, mas é uma contaminação que eles fazem involuntariamente. Veja, este tipo de verbo acaba contaminando este. Aqui eu tenho o verbo abrir. Poderia ter o escrever também. Eu vou até falar dele, porque gera muita dúvida. O cofre estava no verbo abrir. O cofre estava aberto. Muito bem, você acertou. Você tem vontade de falar o cofre estava abrido? Não. Ninguém tem vontade de falar assim. Talvez uma criancinha de 1 ano e pouco que está aprendendo a falar e ela tem a tendência de regularizar os verbos. Ela aprendeu a falar um outro verbo mais simples, que é regular, e ela acaba transferindo o que ela aprendeu do regular para os irregulares. Isso tudo é cerebral, ninguém pensa nisso, né? O cofre estava aberto. Alguém tinha ou alguém havia o cofre. O que você acha? Deixa eu pôr mais para cá. Alguém tinha, a maioria vai falar, alguém tinha aberto o cofre. Igual aqui, ele estava aberto. Só que há uma outra possibilidade correta. Alguém tinha abrido o cofre. Alguém havia abrido o cofre. Nossa! Existe. Tá? Então, nós temos aqui 2 possibilidades. Esta é menos comum porque o pessoal tem medo de errar, não usa, prefere usar esta para garantir que acerta. Tudo isso são mecanismos mentais e linguísticos, né? Eu até falei do verbo escrever aqui. A carta estava escrita, o bilhete estava escrito. Com tinta vermelha. Alguém tinha o bilhete. Alguém tinha escrito o bilhete, é o que a maioria vai colocar. Mas é possível dizer e escrever, alguém tinha escrevido o bilhete. Não vá pensar que por isso eu posso falar que o bilhete está escrevido. Não, ninguém falou isso. Eu não. Ninguém falou. Tá?
Deixa de lado essa inversão. Então, como é que nós vamos entender isso? Se aqui eu tenho o verbo estar, aqui eu posso usar qualquer um desses dois. Com o verbo estar, tanto é possível o particípio menor, que é o irregular, tá? Opa, só um minutinho. Este é o irregular. Não, falei bobagem. Com o verbo estar, eu só posso usar este, que é o particípio irregular. Então, particípio irregular. Aqui também é o menor, tá? É o menor. Aqui também. É o escrito. E aqui, quando eu tenho tinha ou havia, o verbo haver ou o verbo ter. Então, aqui, talvez fique fácil você decorar que aqui podem ir dois verbos sinônimos. E sendo um deles, né, onde poderiam ir os dois, um dos dois, aqui sim eu posso usar ou aberto ou abrido. Este é o menor, é o irregular, e aquele ali, que é o maior, é o regular. O maior. Pensa num verbo simples, varrer. O chão está varrido. Bonito. Eu havia varrido o chão. Esse verbo só tem varrido. Comprar, comprado. Eu tinha comprado, o casaco já foi comprado. Esses verbos, a maioria dos verbos só tem um particípio, que é o regular, que seria maior, mas aí não dá para falar em maior porque só tem um, né? Então, nós sabemos que quando aqui antes do particípio eu tiver o verbo estar, tá? Um verbo só, que pode ir aqui, é o estar. Poderia ser outro, o verbo ser. Poderia. O cofre é aberto todos os dias. Também pode, né? É mais raro, mas pode sim. Enfim, quando puder ser tinha ou havia, ter ou haver, o tempo pode variar. Tá? Ter ou haver. Quase ninguém está usando o haver, a não ser na escrita, mas é super elegante. Então, quando puder ser o ter ou haver, eu posso usar ou o particípio pequeno ou grande, caso o verbo tenha esses dois. Agora, vamos aproveitar o que nós vimos aqui para completar aqui. O que vocês acham? Eu sempre, é um hábito, eu sempre, verbo chegar, eu sempre chego cedo. Alguma dúvida? Não. Tem algum outro aqui que seja do mesmo tipo desse? Vamos ver. Eu quero verbo chegar cedo ultimamente. Ultimamente, todo dia tal, eu tenho. Agora é que a porca torce o rabo. Bonito, hein? Eu tenho chegado. Por que é que eu não falei eu chego aqui?
Se todo mundo está falando, todo mundo fala a gente somos, a gente fazemos. Mas não é bonito e nem é correto, tá? Então, eu tenho chegado cedo. Você vai falar, mas é o verbo ter. Sei, mas esse verbo aqui não tem dois particípios. Isto que está aqui, isso não é particípio, é o presente do indicativo. Presente do indicativo verbal. Eu chego, tu chegas, ele chega, nós chegamos, vós chegais, eles chegam. Então, eu sempre chego cedo, nós sempre chegamos, eles chegam cedo todo dia. Isso é o presente, é o nosso hábito. Tá? Então, aí é que está o problema. O chegar não tem dois particípios. Então, eu tenho chegado cedo ultimamente e só. Então, eu só vou usar o grande, né? Não tem pequeno. Não tem pequeno. É só chegado. E o pequeno eu chego é presente. Não tem dois particípios. Mas isso tem que ser muito bem digerido. Como fica essa? Naquele dia eu tinha chegado cedo. Porque ou eu havia chegado cedo. Porque é o particípio que está aqui. Notem o seguinte, quando é presente, é um verbo só que aparece ali. Eu chego cedo, eu chego tarde, eu chego lá e falo tudo que eu quero. Agora aqui, ele está junto com outro verbo, olha. Este aqui é o verbo auxiliar. Verbo auxiliar. E este aqui é o verbo principal. É o verbo chegar, eu estou falando da ação de chegar. Então, a ação de chegar é expressa por um verbo que nós chamamos de verbo principal. Tá? Este veio para ajudar a formar, para dar um aspecto aqui para essa frase de uma certa continuidade recente. Isso chama aspecto verbal, não é tempo. Então, nós temos aqui este verbo para auxiliar este aqui, para ajudar a dar essa ideia de coisa que tem sido repetida. Então, eu tenho chegado, e naquele dia, eu tinha chegado, eu havia chegado. Também eu tenho aqui o verbo chegar e o verbo auxiliar, que pode ser o ter ou haver. Aí é a minha preferência. Se eu quero uma coisa bem elegante na frase, eu digo havia chegado. Se eu quero uma frase correta, mas não assim tão elegante, eu vou dizer eu tinha chegado. Sem problema nenhum. Agora nós temos este. Todos os dias uma coisa se repete. Todos os dias eu chego muito tarde. É hábito que eu tenho. Então é o presente. Todos os dias eu chego. Como é presente, eu chego. Aqui não era presente, era uma ação continuada, uma ação repetitiva. Eu tinha que usar duas palavras, um verbo auxiliar e o outro no particípio. Aqui é o particípio do verbo chegar. Chegado, e ele só tem um. Então é chegado. Nada de falar, eu tinha chego.
tá? Nada, nunca. Escrever, então, arrepia, tá bom? Então, o chegado é o particípio e o chego é o presente. Só tem um presente, né? Só tem um particípio. Pronto. É isso.